Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula de hoje com língua portuguesa. Peguem o livro didático de vocês. Hoje nós iremos realizar as atividades das páginas 30 e 31 do livro didático, certo? Na aula de hoje nós iremos falar sobre o meio de comunicação, que é o e-mail. Creio que vocês já conhecem muito bem, já sabem como funciona. Nós iremos falar um pouco sobre esse gênero, que é um tipo de comunicação. O e-mail, assim como a carta, que é um meio de comunicação, a carta é um meio de comunicação bastante antigo. O e-mail ele veio para modernizar, para simplificar a comunicação. A carta, como nós já estudamos em outras disciplinas, ela é um meio de comunicação bastante antiga, no qual as pessoas enviam para parentes, amigos, só que demora muito tempo para chegar ao destino. Já o e-mail é bem mais rápido, bem mais prático. Na aula de hoje nós iremos conhecer esse gênero que é o e-mail, esse meio de comunicação. Para iniciar nossa aula, vocês precisam saber quais são as partes, os elementos integrantes de um e-mail. Vamos lá? Acompanhe comigo. O e-mail ele é composto por assunto, vocativo, texto, despedida e assinatura. Aqui nós temos um e-mail aí no livro de vocês. Vocês podem acompanhar. Geralmente, os e-mails, ao receber, já vem lá com o título, que é o assunto do que se trata aquele e-mail. Nesse caso aqui, nós não temos aqui o assunto. O assunto, para você descobrir, você deve ler aqui o texto, que é o próprio e-mail, para que você possa descobrir. Segundo, vocativo. Vocativo é para quem esse e-mail foi escrito. Quem vai receber esse e-mail é o vocativo. Então, aqui nós temos o vocativo, caro professor. É um professor que irá receber esse e-mail. Temos também em um e-mail o texto, que é o desenrolar aqui da história, da escrita. Aqui nós temos aqui o texto, o corpo do texto. Temos também a despedida. Aqui no caso nós podemos observar que a despedida. Um abraço do Pedro. E temos em algumas situações a assinatura. Aqui o autor ele só escreveu o primeiro nome, Pedro. Um abraço do Pedro. Então aqui está a assinatura com apenas o primeiro nome. Em situações mais formais, que nós iremos falar também um pouco sobre isso, a pessoa vai colocar aqui o seu nome completo, tá? Então, nesse tipo de comunicação, o e-mail, nós podemos utilizar dois tipos de linguagem, a linguagem formal e a linguagem informal. Formal é quando nós utilizamos de palavras um pouco mais complexas para nos referirmos ou nos comunicarmos com pessoas que nós não temos muita afinidade, muita intimidade ou muita afinidade com aquela pessoa. Já na linguagem informal, nós utilizamos para se comunicar com pessoas do seu dia a dia, com pessoa próxima a você, com pessoa que você tem maior afinidade. Então, utilizamos a linguagem informal, que é uma linguagem simples, como nós se comunicamos no nosso dia a dia com um amigo, com um familiar, certo? O e-mail que nós iremos ler a seguir trata-se de um e-mail enviado para um professor arqueólogo chamado Tink. É um professor inglês. Então, o Pedro
Pedro Aventura, que é um jornalista, um jovem jornalista, enviou esse e-mail convidando o professor a participar de uma grande aventura por aldeias indígenas, onde esse jornalista ele queria descobrir, conhecer um pouco mais sobre os jogos, brinquedos e brincadeiras que os indígenas realizavam. Vamos ler? Pedro Ventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Tink, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados. Leia o e-mail a seguir, que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. De Pedro Aventura para o professor Tink. Caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Quando o Senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nessa reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras de nossos índios. À medida que formos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando a par de tudo via internet, combinado? Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Então temos aqui um e-mail que foi enviado por Pedro para o professor Tink. Na próxima página, página 31, vocês irão fazer a interpretação desse e-mail. Vamos lá? Número 2. Pedro é jornalista e professor Tink é arqueólogo. Faça uma pesquisa e escreva as funções desempenhadas pelas pessoas que exercem essas profissões. Aqui você irá pesquisar e escrever o que o jornalista faz. Qual é a função de um jornalista? Tá bom? E na letra B você vai pesquisar qual é a função de um arqueólogo, o que ele faz, certo? Número 3. Quem escreveu o e-mail? De quem partiu a ideia? Quem foi que escreveu o e-mail? Número 4. Para quem ele escreveu? Quem escreveu, escreveu para alguém, né? Para quem ele escreveu? Número 5. Qual é o assunto principal tratado no e-mail? É a aprovação da expedição pelas tribos brasileiras? São jogos e brincadeiras indígenas? É a profissão de Pedro Aventura? Então você vai escolher aqui a opção correta. Número 6. Que locais a expedição percorrerá? O Pedro disse lá no e-mail quais são os locais. Você vai descrever aqui. Número 7. Qual é a finalidade de um e-mail? Para que serve o e-mail? Lembra? Nós falamos lá no comecinho dessa aula, lá no começo do vídeo, para que serve um e-mail? Qual é a finalidade dele? Número 8. Leia novamente o e-mail e numere a sua estrutura na ordem que aparece. A estrutura, conforme eu expliquei para vocês, né? Nós temos o assunto, temos o vocativo, né? Temos a despedida. Então você vai numerar de acordo como aparece a estrutura lá no e-mail que vocês acabaram de ler. Aqui nós temos aqui as opções que você irá numerar: despedida e assinatura, vocativo, que é para quem é a mensagem, e o texto, tá bom? Então essas foram nossas atividades de hoje. Está bem fácil de fazer, né? Leia com atenção as atividades. Espero vocês na nossa sala virtual. Nós iremos conversar um pouco mais sobre esse meio de comunicação, esse gênero que é o e-mail.
Espero vocês. Até a próxima aula.